Bom, então vimos que uma fábrica que produza dois produtos, nesse exemplo bem hipotético do vídeo anterior, ela pode produzir mais de um, mais de outro, né? Mas havendo perdas nessa transformação. Principalmente se você estiver numa posição de equilíbrio e for mais para uma posição de extremo, só picolé ou só pão de queijo, né? Haverá perdas na produtividade. E nós temos na economia uma curva que ilustra bem essa ideia inicial que eu apresentei, curva de possibilidade de produção. Então eu peço a vocês que vejam lá esse gráfico na página 7 do material que eu passei para vocês, em que nós temos duas opções, né, hipotéticas: ou você produz canhões ou você produz manteigas. Ah, canhão, manteiga, coisa estranha. Não, olha, esse daí não é tão estranho. Na verdade, a gente está falando de armas e de alimentos, o que é uma decisão complexa para um país, né? Em tese, a produção de alimentos faz mais sentido, mas pensemos na Europa há 70 anos. Será que a produção de alimentos faria mais sentido do que a produção de armas? Você correndo risco de ter seu território invadido, sua população morta por um exército inimigo? Então aí você tem um dilema, e aí já apresento para vocês o termo na economia que se refere a dilema, é trade-off. Quando você tem um trade-off, significa o seguinte: você tem duas opções para ir, né, em direção a uma opção, você tem que abrir mão da outra. Isso na economia é constante, né? Eu vou investir mais em saneamento básico. Excelente, tem um retorno social para a saúde, né? Muito bom. Mas, obviamente, aquele recurso que você vai usar para investir mais em saneamento vem de outro lugar e lá vai faltar. Então, você tem um trade-off aí, uma troca conflitante, um dilema, né? E toda vez que a gente vai por um caminho e significa abrir mão de outro caminho, nós chamamos esse abrir mão de custo de oportunidade, né? O que é o custo de oportunidade? Ah, eu vou comprar uma casa muito cara, eu vou ficar muito apertado, portanto eu não vou poder viajar. Tem que abrir mão de viajar. Então, o custo de oportunidade de você comprar a casa é, dentre outros elementos, você não ter mais turismo por um tempo, por uns anos, seja lá o que for, né? Essa é a ideia do custo de oportunidade, muito relacionada à ideia do trade-off, que é algo central nas decisões econômicas, né? Quando projetos sociais, eles normalmente são viáveis, eles trazem um retorno muito bom. Mas você sabe que se você investir no projeto X, você não investe no projeto Y. Então você tem que fazer uma comparação ali no que vale mais a pena, né? Aquele que tem um benefício maior e um custo menor, a famosa relação custo-benefício. Mas voltando a essa figura da 7, isso tudo que eu falei deu tempo de vocês olharem o material, né, a página certa. Temos a curva de possibilidade de produção. Esse país vai produzir canhões ou manteiga, armas ou alimentos, né? E essa linha, né, que tem nesse gráfico mostra o seguinte: o máximo que eu posso produzir de armas e canhões. Nesse ponto A, eu produzo 18 toneladas de manteiga ou, salvo engano, 20 unidades de canhões. Depois vocês confiram se eu estou certo aí, né? E aí eu posso migrar pelo ponto A, desculpa, eu posso migrar pela curva, né? Vamos supor, eu vou descendo. Se eu vou descendo, eu produzo mais canhões, porém menos manteiga. Se eu for subindo pela curva, eu vou produzir mais alimentos, mais manteiga, porém menos canhões. São as decisões que a gente tem que fazer, né? Lembrando também, né, isso daí está uma reta por simplificação. Na verdade, é uma figura côncava, desculpa. Vocês olhem depois na internet,
né? Coloque na curva de possibilidade de produção côncava e tudo mais. Por que côncava? Porque, na verdade, se eu deslocar todo mundo para fazer canhões, vamos supor, metade dos trabalhadores fazem 20 canhões. Aí eu vou colocar todo mundo para fazer canhão. 100% dos trabalhadores. Não vão fazer 40, não vai dobrar. Porque aquele pessoal que sabe fazer manteiga, que mexe com campo, com leite, não é tão produtivo assim. Para simplificar, temos também questões de máquinas, equipamentos, mas para simplificar, aquela mão de obra não é tão produtiva para canhão. Então faremos menos. Assim como se eu deslocar 100% da mão de obra para manteiga, não faremos o dobro do que 50% da mão de obra faz. Porque aquele pessoal da indústria metalúrgica não vai fazer manteiga muito bem. Vai faltar vacas também, pastagens, né? Então a curva ela tem um formato côncavo, né? Ela, na verdade, e não esse formato em linha reta que a gente põe para simplificar, né? Então estamos aí, se estivermos nessa linha, no limite, o máximo que podemos produzir. Algum ponto dentro da linha, ou seja, à esquerda, significa que nós não estamos produzindo no nosso máximo. E algum ponto fora da curva, fora da linha, ou à direita, significa que nós estaríamos, né? Porque tecnicamente é impossível, então estaríamos produzindo além da nossa possibilidade, além do máximo. E quando nós estamos no máximo, uma outra forma de nos referirmos a isso, em referência ao economista italiano Vilfredo Pareto, né? Todo mundo fala que o Vilfredo Pareto é italiano, viveu na Itália, o nome é italiano, mas na verdade ele nasceu na França. Mas vamos lá, o economista italiano. Ele fala sobre isso, né? Você tem umas situações ótimas em que, para você melhorar a produção de um bem, você precisa reduzir a produção do outro. Você está no seu limite. Não tem como você produzir mais de um bem se você já está no limite. Aí você tem que abrir mão de produzir do outro e pegar os fatores de produção desse que você está abrindo mão para produzir o bem que você quer. Ótimo de Pareto ou eficiente de Pareto. Isso vale para o campo social também. Às vezes você está numa situação que para você melhorar a vida de um agente, você precisa piorar a vida de outro. Então essa é a ideia do Vilfredo Pareto, né? Então nós apresentamos aí alguns conceitos importantes, trade-off, algumas ideias pelo menos, com trade-off, custo de oportunidade, ótimo, eficiente de Pareto, que é estarmos no nosso limite, né? A nossa capacidade máxima, né? Esse gráfico ilustra bem que nós podemos estar na capacidade máxima, essa letra A, podemos deslocar, mas não dá para estarmos além da capacidade máxima. Assim como podemos estar aquém, abaixo da capacidade máxima. Isso é interessante, porque se estivermos aquém da capacidade máxima, nós podemos aumentar a produção de um bem sem reduzir a do outro. Ou podemos, inclusive, aumentar a produção dos dois bens e chegarmos na capacidade máxima. Tá? Essa é a ideia central da curva de possibilidade de produção, que, se vocês repararem, uma enorme abstração. Um gráfico, né, com dois produtos. Na verdade, se a gente estivesse falando de um país, em vez de ser um gráfico de duas dimensões, seria um gráfico multidimensional, né, com vários eixos, porque são N, né, um número muito grande, ainda que finito, de bens e serviços a serem produzidos. Se fossem 3 bens, ainda dava para a gente olhar um professor com habilidades de desenhar em 3D, faria um desenho ali que dava para visualizar a opção de 3 produtos, né? A gente poderia fazer uma maquete também em 3 dimensões, dá. Aí, da quarta em diante, né, é abstração, não tem como pensar. E já que estamos falando em abstração, lembrando, né, do que já falamos de abstrair, de simplificar. Por que a gente só colocou armas e manteigas, né? Porque facilita a visualização. A realidade é essa? Não. Mas as deduções que fazemos
para esse exemplo, né, de abstração em que há só dois bens, elas valem para a economia real em que há inúmeros bens e serviços. Tá? A capacidade máxima, o limite, podermos estar aquém, podermos ter várias conjunções, ou produzir mais de um, menos de outro, a dificuldade de estarmos além dessa capacidade, né? Tudo isso vale para uma economia real. Nós olhamos uma economia de dois bens para visualizarmos e entendermos com mais facilidade. Tá certo?